Você sabia que dos quase 13 milhões de escravizados que foram enviados aqui para a América no período do século XVI ao século XIX, o Brasil ficou com quase metade? Pessoal, eu sou o Leandro Denner e esse é o canal Cicatrizes do Brasil. Ele nasceu para contar o passado triste do nosso país, para que você possa usar todas essas informações para entender o presente. Então, se você quer ficar sabendo de tudo que aconteceu nesse período nefasto da nossa história, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Além de termos recebido 5 milhões de pessoas cativas, outro dado vergonhoso é que fomos o último país no mundo a banir a escravidão oficialmente. E isso só foi possível após muita resistência dos senhores de escravos. Segundo dados levantados pelo pesquisador Laurentino Gomes, o tráfico negreiro teria começado ali em meados de 1535 e só foi interrompido 3 séculos depois. O principal objetivo dos portugueses e dos espanhóis era ter mão de obra barata para produzir açúcar, que naquela época era um produto de luxo. O negócio se difundiu tanto na sociedade que, em meados de 1800, praticamente todo brasileiro livre tinha algum escravizado. Era algo tão entranhado em nossa cultura que até mesmo ex-escravizados, quando conseguiam algum tipo de ascensão social, também adquiriam escravos para si. É comum encontrarmos relatos assustados de viajantes estrangeiros sobre a quantidade de escravizados nas ruas, fazendo todo tipo de serviço que se possa imaginar. No interior do país, eles eram açougueiros, plantavam cana, vaqueiros, pescadores e, a partir de 1700, mineradores de ouro e diamantes, que foi o período ali onde se descobriu as primeiras jazidas desse minério aqui no Brasil. Nas cidades, eles já faziam outros tipos de serviços. Eram empregados domésticos, sapateiros, pedreiros, carregadores de gente e até comerciantes, dependendo da ordem que recebiam dos seus senhores. É fato que a escravidão nas Américas não foi uma novidade. Ela já era praticada há mais de 1000 anos ao redor do mundo. A própria Bíblia traz relatos disso. No entanto, nada se compara ao que aconteceu aqui. Nas Américas, a escravidão virou uma indústria, como veremos nos vídeos que ainda vou postar aqui. Pela primeira vez, países se organizaram em companhias oficiais especializadas em adentrar um continente e escravizar gente, como foi o que aconteceu com a costa oeste da África, e a gente também vai ver isso em detalhes em outros vídeos. Profissões foram criadas especialmente para isso, e navios foram projetados para comportar o máximo de pessoas possível, aumentando o lucro de cada viagem. Esse canal, gente, foi criado para expor, sem censura, o que aconteceu de mais cruel na nossa história e que não deve ser esquecido. Nós iremos muito além do que aquilo que nós vimos na escola, que é bastante superficial. Se você quer saber muito mais, eu te convido a se inscrever aqui, porque esse é só o primeiro vídeo de muitos que eu pretendo fazer com bastante qualidade, sempre com fontes confiáveis. Uma das fontes será desse livro aqui. Esse pesquisador aqui, ele foi a fundo e trouxe pra gente detalhes de diversos documentos, muitos deles que ele buscou nas próprias bibliotecas lá em Portugal, aqui na Biblioteca Nacional também no Rio de Janeiro, coisas que não estão nos nossos livros. Então, você vai aprender muito mais que o que foi ensinado na escola e vai sentir na pele o que milhões de inocentes sofreram sem terem feito nada para merecer as crueldades que viveram. Você vai se surpreender com cada atrocidade que os portugueses foram capazes de cometer, não só contra os africanos, mas também contra diversas nações indígenas que foram covardemente trucidadas ao longo desses séculos de verdadeiro inferno na Terra. Tudo que você verá aqui será baseado em fontes confiáveis, como eu já disse. A escravidão na América foi de tal grandeza que basicamente mudou o mundo, envolvendo inúmeros povos direto e indiretamente, como os já conhecidos portugueses e espanhóis, mas também holandeses, dinamarqueses, alemães e italianos, sendo estes últimos grandes fornecedores de peças de engenho para a produção de açúcar. Esse período nefasto redesenhou a demografia do nosso mundo e de todo o continente americano, devastou diversos reinos africanos em regiões onde estão o Congo, Angola, Gâmbia e Gana. No Brasil, tribos inteiras morreram em guerras ou por doenças para saciar o desejo desenfreado dos europeus de enriquecer sem trabalhar, como foi o caso dos tamoios e dos goitacazes, indígenas considerados irredutíveis, ou seja, tribos que não podiam ser facilmente dominadas. A demanda por escravizados era tão grande que, em meados de 1820, para cada branco que chegava aos portos da América, chegavam outros
outros 4 africanos. Dessa forma, pela primeira vez, o termo escravidão se tornou sinônimo da cor de pele negra. Como veremos em outros vídeos, essa será a semente de todo o preconceito e segregação visto nesses países até hoje. Praticamente, todos os países europeus tiraram uma casquinha desse negócio nefasto e entraram em conflito em vários momentos para definir quem seria o grande traficante de escravizados do Atlântico, como foi o caso dos holandeses, que invadiram a costa brasileira mais de uma vez para tentar derrubar o domínio português. O tráfico cresceu exponencialmente entre os séculos 16 e 18. Para se ter uma ideia, por volta de 1780, a Inglaterra mandava sozinha cerca de 35 mil escravizados para a América em cada ano. Esses navios são um pesadelo à parte. Teremos vídeos especialmente sobre eles aqui no canal. Vocês vão ver e ouvir como eles eram um verdadeiro inferno em alto mar. A situação era tão terrível que a mortalidade era tão alta que os capitães já contavam com a morte de pelo menos 10% dos transportados, incorporando essa perda no cálculo final para saber o lucro da viagem, que durava em média 3 meses, desde a incursão no interior da África até a chegada aos portos brasileiros. Pensar que o ser humano foi capaz de fazer algo dessa natureza com outro e por tanto tempo realmente parece inconcebível. Mas, como veremos em outros vídeos, o escravizado não era visto como gente, era tratado como mercadoria. Seu preço variava de acordo com a sua saúde, sexo e idade. Os homens de até 30 anos com bom porte físico eram chamados de peças da Índia, considerados de alta qualidade e de valor maior, enquanto mulheres e idosos valiam muito menos. A ideia de que essas pessoas eram seres humanos só começou a ganhar força no século XIX, culminando na assinatura da tão conhecida Lei Áurea, em 1888. Mas, até lá, muita coisa aconteceu. E é para contar tudo isso que esse canal existe. Nos próximos vídeos, falaremos em mais detalhes sobre algo que raramente é ensinado nas escolas, a destruição que todo esse negócio causou na costa da África, em regiões como Angola, mas também Gana e ali na região do Congo, que foram pontos focais da exploração portuguesa. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo, saiba que muito mais virão. Quero convidar para que você permaneça aqui com a gente. Esse canal é um projeto pessoal e eu vou entregar a maior qualidade possível para que você entenda realmente o que é o Brasil, porque estudando o passado, a gente entende o presente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.